Entrevista. Vocês estão acompanhando desde cedo aqui a cobertura que a Itatiaia está fazendo sobre o regime de recuperação fiscal, a dívida de Minas Gerais. Bom, hoje o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, afirmou em entrevista exclusiva ao jornal da Itatiaia que os deputados seguem aguardando uma definição do Supremo Tribunal Federal para definir se haverá ou não a votação do projeto que autoriza o governo de Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal junto à União. O governo estadual, como dissemos mais cedo, pediu mais um prazo para pelo menos até que o Congresso Nacional discuta o projeto alternativo apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, que está sob análise do ministro Edson Fachin. Caso o ministro conceda um prazo maior, a Assembleia de Minas Gerais não vai votar o projeto do regime de recuperação fiscal. Bom, no quadro entrevista de hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Cássio Soares, do PSD. Cássio, muito boa tarde, o senhor está me ouvindo bem? Muito boa tarde, William. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Estou ouvindo bem. É uma alegria poder falar com vocês. Bom, eu agradeço muito a sua participação. Eu sei que o senhor é um combativo, o senhor já vem há bastante tempo falando sobre esse tema. Eu queria saber dos bastidores dessas negociações para a gente poder emplacar de uma vez por todas uma estratégia para Minas Gerais sair da situação que ela está. Como está funcionando isso? Bem, William, todas as grandes soluções que Minas precisam de muito trabalho, muito entendimento, muito envolvimento de diversos atores. E nós estamos agora no momento crucial, que é ou votamos o regime de recuperação fiscal ou nós ganhamos esse prazo a mais concedido pelo ministro Edson Fachin, que está com a relatoria momentânea do plantão do STF nesse momento. O governo do estado já manifestou, o Senado Federal, através do presidente Rodrigo Pacheco, também se manifestou, a Advocacia Geral da União também. Nós só votaremos o projeto Regime de Recuperação Fiscal na Assembleia caso não haja nenhuma outra alternativa ou tempo hábil para que tenhamos uma solução mais adequada para Minas Gerais. Todos compreendem que o regime de recuperação fiscal não é a melhor saída. Nós construímos juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, o governo do estado de Minas, governo federal e Assembleia Legislativa, uma alternativa que é o projeto de solução da dívida dos estados, o PROPAG, que começou a tramitar no Senado na semana passada. Por isso que nós precisamos de mais esse tempo concedido pelo STF, de pelo menos aí mais 60, 90 dias talvez, para que esse projeto de lei complementar seja aprovado em Brasília e nós não tenhamos a necessidade de votar o regime de recuperação fiscal, que é muito danoso para as contas do estado. Bom, deputado, o senhor é líder do bloco Minas em Frente, presidente estadual do PSD. O senhor, a sua formação é em economia, correto? Exatamente. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, claro, ao senhor, porque existe muita desinformação, o povo fica com dúvida. Por exemplo, o servidor público, nessa votação agora, essa em primeira mão, caso não consiga o prazo do Fachin, isso prejudica de alguma forma o servidor? Olha, nós vamos votar o regime de recuperação fiscal caso não haja esse prazo a mais. E se o regime de recuperação fiscal for levado adiante durante os 9 anos previstos, é claro que vai trazer aí alguns transtornos e alguns prejuízos para o estado de Minas Gerais, inclusive com limitações de reajuste e recomposição salarial para os servidores. Mas mesmo que votarmos, nós estaremos votando o regime de recuperação fiscal, aguardando o desfecho do Senado e da Câmara dos Deputados, para que, após esse projeto de lei complementar seja votado, o governo de Minas migre do regime de recuperação fiscal ao novo programa de recuperação e de quitação das dívidas dos estados, o que não traz nenhum tipo de prejuízo para os servidores do estado e para Minas Gerais de modo geral. Posso fazer uma pergunta ao senhor? Perdão, eu só queria interromper. Existe alguma outra alternativa nesse jogo? Não, nós estamos tratando de duas alternativas. A adesão ao regime de recuperação fiscal, que foi desenhado e proposto no governo anterior, governo federal anterior, e que está sendo defendido até hoje pelo ministro Fernando Haddad. E nós temos a outra alternativa que ainda está em construção no Congresso Nacional,
proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, que de forma muito democrática construiu essa ideia juntamente com a Assembleia Legislativa, governo de Minas, outros governos dos estados que devem à União e também ao Ministério da Fazenda. Esse sim é uma alternativa mais adequada, mais eficiente e menos danosa ao estado de Minas Gerais. Só que essa alternativa, William, ela ainda não foi votada pelo Congresso Nacional. Ela está ainda em formação para ser aprovada no plenário do Senado e na Câmara Federal. Enquanto isso não acontece, nós temos um prazo a ser cumprido dado pelo STF, que é o dia 20 de julho próximo. Então, se não houver essa dilação de prazo concedida pelo ministro Edson Fachin, nós não temos alternativa que não votar o regime de recuperação fiscal proposto pelo governo anterior, nos moldes anteriores, e depois fazermos uma migração para o novo regime. E nesse primeiro momento é a única alternativa. Depois, se você não tem o prazo, você tem que fazer isso. E aí lá na frente, depois que passar pelo Senado, você pode migrar para a segunda opção, que seria a melhor opção, aquela que foi apresentada pelo Rodrigo Pacheco. É isso? E para o servidor seria a melhor opção? Sem sombra de dúvida, a opção proposta pelo senador Rodrigo Pacheco, ela é eficiente, eficaz, menos danosa, mesmo porque traz descontos de quase 4%, de praticamente 4% dos juros da dívida anualmente falando. Nós ficaríamos apenas com a correção inflacionária de IPCA e resolveria o problema de Minas num médio prazo, ali em torno de 10, 11 anos, a dívida já definitivamente quitada com a União, não trazendo nenhum tipo de prejuízo, tanto para os servidores e, mais importante, assim, englobarmos também os investimentos em serviços públicos, que é a missão, é a função do governo do estado, em saúde, educação, segurança pública. Eu tenho uma dúvida com o senhor, que é o seguinte: bom, eu até falei aqui que me assusta muito esses juros, né? Hoje da dívida, que era de 18, passou para 160. Quando eu vou na calculadora do cidadão, esse número não bate, dá 80, 90 no máximo. O senhor, como economista, tudo bem, os contratos foram assinados, mas a gente não consegue rever esses juros? Porque assim, todos falam, a Minas já pagou a dívida, mas está pagando juros. Existe a possibilidade de em algum momento a gente começar a discutir o valor de 160 bi? Existe algumas teses, William, de poder fazer uma auditoria do valor dessa dívida. Só que isso levaria muito tempo. Isso pode ser feito em paralelo, pode ter um acionamento da justiça para que haja uma auditoria dos valores cobrados dessa dívida. Agora, infelizmente, nós vivemos num modelo federativo em que a União não reconhece as federações dos estados como parte dessa federação. A condição de imposição de medidas duras pela União são sentidas ao longo. Nós tivemos no governo passado em que a desoneração do ICMS do combustível recaiu sobre estados, sobre municípios, a queda de arrecadação foi drástica. Uma decisão tomada pelo governo federal, via de regra, afeta sobremaneira estados e municípios, e eles não discutem, é uma soberania da União em cima de estados e municípios. Mas aí... Então, neste momento, nós não podemos esperar uma auditoria da dívida para podermos discutir, pode ser feito paralelamente. Mas aí é por isso que a gente está aqui, para poder discutir e falar o que tem que falar, até para alertar o povo.